chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Gente, a gente é o que a gente come, né? Você já cansou de ouvir isso, mas é a realidade. Cada vez mais médicos, nutricionistas têm lutado para que as pessoas entendam que descascar mais é mais benéfico do que desembalar mais. E muita gente tem entrado nessa consciência e buscado realmente uma alimentação mais saudável. Mas não é aquela receita pronta de internet, não, ou de fakes por aí. É com profissionais, com qualificação, através da nutrição, os nutricionistas que estudam, né, essa área. E cada nutricionista também está se especializando em determinadas áreas, como o das mamães, futuras mamães, dos bebês, que estão cada vez mais necessitando desse amparato aí de médicos que são aí, né, estudados para isso e também estudiosos como os nutricionistas. Por isso eu recebo hoje aqui no estúdio a Mônica Felisberto Bife, acertei? Bife Felisberto, desculpa, a Mônica Bife Felisberto, ela que é nutricionista, tem um canal super legal no Instagram e veio aqui conversar com a gente. Obrigada, Mônica, pela presença. Estou muito honrada por esse convite, obrigada, Michele, boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra vir aqui falar sobre um tema que eu sou totalmente apaixonada, que é a nutrição materno-infantil. E, Mônica, por que tu foi para esse lado da nutrição materno-infantil? O que te chamou a atenção? Foi uma necessidade pessoal, Michele. A minha primeira formação é na enfermagem, eu trabalhei mais de 10 anos na assistência como enfermeira. Nossa! Aí depois eu me casei e tive o meu filho, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Pedro de 6 anos e a Ana de 8 meses. E eu passei muitas dificuldades na minha primeira gestação. Tive uma gestação um pouco complicada, um pós-parto também complicado, e eu vivia doente, né? E deu a pandemia ali em 2020 e eu comecei todo mundo foi para dentro de casa, começou as lives no Instagram e eu comecei a me interessar pelo tema da nutrição. Comecei a ouvir alguns nutricionistas, o que eles estavam falando, alguns médicos também dentro da linha mais integrativa, e eu comecei a me identificar com muitos dos sintomas que eles falavam, de deficiências nutricionais, de alterações, coisas que eu nunca tinha pensado que poderia estar acontecendo comigo, né? E aí eu surgiu a oportunidade, logo em seguida de eu estar fazendo a faculdade de nutrição, né, a mesma faculdade que eu tinha me formado em enfermagem, né, que é na Unesc, fiz enfermagem, depois nutrição na Unesc, e aí comecei a aplicar os conhecimentos na minha vida, e eu comecei a ver o quanto aquilo ali fez diferença, e eu comecei a melhorar e ter qualidade de vida e ter saúde, né, e com o tempo, inclusive depois, no último ano de faculdade, né, vai fazer um ano agora em agosto que eu sou formada, no ano passado eu terminei a faculdade, grávida da minha filha caçula, da Ana, depois de vários diagnósticos e achar que eu não conseguiria mais engravidar naturalmente, de ter ouvido de médicos, inclusive, que eu ia engravidar somente com fertilização in vitro, porque eu tenho endometriose, né, e outras alterações de saúde que estavam dificultando a questão da segunda gestação. E a nutrição fez essa diferença, né? Eu engravidei naturalmente e eu falo que ela é meu troféuzinho, assim, né, de final de graduação, que vem fechar todo esse ciclo, realmente comprovando que a nutrição, a mudança de hábitos de vida, de alimentação, a suplementação individualizada, esse olhar individualizado integral para a saúde da mulher, ela faz muita diferença. Então, aí veio a tua filha, tá? Aí tu te usou de experiência dentro desse tema, porque a gente viu ali na pandemia, né, como tu falasse das vitaminas, um boom da B12, todo mundo ficou sem B12 porque a Covid cai. E aí veio a suplementação. E o que suplementa? O ferro, enfim. As vitaminas começaram a chamar mais atenção das pessoas, né, Mônica? Começaram, a vitamina D também deu a vitamina D, todo mundo com a vitamina D baixa, sabe que a vitamina D não é só uma vitamina, ela é um hormônio imunomodulador, hormônio modulador, então ele modula várias respostas inflamatórias, né? Isso já tem comprovação em vários estudos dentro de várias doenças inflamatórias e até autoimunes, né? Que a pessoa, quanto mais níveis menores tem de vitamina D, mais suscetível ela vai estar desenvolver alguns tipos de doenças, né? Então veio essa questão do interesse das pessoas de buscarem mais essa questão de suplementar algumas vitaminas. Só que também tem o perigo de suplementar isso de forma exacerbada, às vezes umas dosagens, superdosagens, né? Que a gente fala que mesmo sendo vitamina, sendo algo natural, gente, o excesso também pode ser tóxico. Então, a importância realmente de consultar com um profissional especializado,
fazer os exames, né, que o nutricionista também ele é habilitado para solicitar exames bioquímicos, fazer a leitura adequada desses exames e a correção adequada e individualizada dessas vitaminas, dessas deficiências, potencializando essa saúde sem que isso venha prejudicar outras coisas, né? É porque eu vejo muita gente que fala assim, mas eu como todo dia arroz e feijão, eu como todo dia arroz e feijão, uma carne, eu como todo dia, mas não come uma salada, ou aquele arroz e feijão é só aquele prato de arroz e feijão, que tem os seus nutrientes, mas não tem todos, né? Mas um dia por semana eu como massa, mas a roda ali não tá girando certinho, Isso, né, Mônica? Exatamente. O que acontece, Michele? Se a gente avaliar a qualidade da nossa alimentação hoje, comparada a 50, 60 anos atrás, na época das nossas avós, né, quando as nossas mães eram pequenininhas, tinha um estilo de alimentação naquela época. Né? Hoje, as pessoas elas estão mais realmente nessa dieta ocidentalizada, porque as pessoas saíram mais dos centros rurais, né, das zonas rurais, foram para as zonas urbanas, e hoje, realmente, a alimentação ela reflete muito o estilo de vida das pessoas, muito corrido, sem tempo para ir para a cozinha, para descascar, para desembalar menos, como você falou, e cozinhar, né? A maioria das pessoas não tem esse tempo e nem essa disposição, essa disponibilidade, nem a vontade. Chega em casa cansado, não tem mais vontade de fazer alguma coisa mais caseirinha, né? E também, outra coisa que modificou bastante é a questão da qualidade do solo. Então, os alimentos que são cultivados hoje, a maioria deles não tem o mesmo teor de vitaminas que tinha há tempos atrás, né? Porque a qualidade do solo ficou muito pobre, muito ruim, principalmente com a diminuição dos orgânicos, né? Ainda a gente tem pouco acesso aos alimentos orgânicos, né? Ele tem ainda um custo alto comparado aos tradicionais, convencionais. Mas a gente está numa região privilegiada, eu costumo dizer isso. Sim, a nossa região, de forma geral, é mais agrícola. Quem quiser consegue. Consegue, mas não é a realidade da maioria ainda assim. Com certeza. Né? Então, o que a gente diz? Essa diminuição desses micronutrientes, essas vitaminas nesses alimentos faz com que... E a ingesta, baixa ingesta também, que a maioria não tem essa diversidade, né? A gente fala assim que a melhor dieta é aquela que tem mais diversidade alimentar, né? Quanto mais tipos diferentes a gente incluir, melhor é para a nossa saúde, principalmente a nossa saúde da microbiota intestinal, da nossa saúde intestinal, que isso reflete na saúde como um todo, né? Então, o que acontece? Esse teor de vitaminas é muito baixo, né? E a pessoa já ingere pouco. Então, por exemplo, quando a mulher, por exemplo, vai pensar em engravidar, vai pensar em ter uma gestação. Mônica, por que você faz tanta suplementação? Às vezes eu coloco muita suplementação assim, se você conseguir comer com qualidade... Não precisa. Né? Não preciso incluir tanto, mas a maioria que eu tenho atendido, Michele, eu preciso suplementar. Porque vem com ferro baixo, mulher em idade fértil, que menstrua, inclusive, sempre vai ter um teor mais de ferro menor e a gente vai precisar suplementar. Então, tu estavas falando da questão da mulher moderna e a nutrição dela, tá? Quando a mulher chega ali no teu consultório, tá, Mônica, eu já passei por períodos de tentar engravidar, já passei por períodos de fazer tratamento convencionais, vamos dizer assim, fui lá no ginecologista, fiz não sei quanto, já gastei não sei quanto, não quero mais, cansei. Sim. Aí, só que eu também quero agora ter uma nutrição melhor. E aquela mulher engravida depois, ela continua a dieta? Ela segue aquele padrão? Então, assim, as minhas pacientes, elas são bem regradinhas, assim, elas vêm, se elas começam o acompanhamento nutricional, que eu falo assim, que é a programação metabólica fetal, que é se preparar para a chegada do bebê, para os 1000 dias de vida, que são os 1000 dias de ouro do bebê. Os estudos hoje eles falam que esses dias eles ajudam a programar a saúde futura daquele indivíduo. E que a gente considera os 3 primeiros meses, no mínimo 3 meses de preparo para engravidar, depois os 9 meses da gestação e até depois no mínimo até os 2 anos de vida da criança. Então essa janela de oportunidades a gente precisa cuidar muito do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento do bebê, do desenvolvimento metabólico desse bebê. Por isso, essa preparação, essa correção nutricional no pré-concepcional e depois a manutenção também durante a gestação, porque na gestação o que ocorre? Eu costumo dizer que a gestação é o evento mais importante da vida da saúde da mulher. Então, cada trimestre a gente tem uma necessidade diferente. No primeiro é uma, no segundo é outra, no terceiro é outra. Então, o acompanhamento nutricional, ele vem realmente dentro dessa proposta do pré-natal nutricional, né? Que é algo que também a gente faz em consultório, é analisar
as deficiências nutricionais dessa mãe, né, com algumas alterações que ela já tem de saúde de base, né? Por exemplo, se ela é uma mãe, por exemplo, uma gestante que vem de uma endometriose, ela tem um perfil inflamatório aumentado, mesmo que durante a gestação ela mantém, a gente diz, um estado maior de tolerância imunológica, né? Mesmo assim, eu preciso cuidar potencializando essa saúde dessa mãe, porque depois ela vai ser uma puérpera. O resultado do puerpério também é um somatório de fatores do que aconteceu na gestação. Tudo que acontece na gestação não fica só na gestação. Então, se eu faço essa correção e essa adequação da dieta ao longo da gestação, correção de deficiências nutricionais, que é muito comum, de ferro, de vitamina D, complexo B, né, em vitamina D. Então, a gente ajustando essas vitaminas, esses minerais e outras questões, né, individualizadas, enfim, de cada uma, a gente consegue atingir o potencial dessa gestação, entregando para a mãe um bebê saudável, nascido no tempo certo, que a gente diz, né? Uhum. Adequação também de macronutrientes, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, da gestante, por exemplo, atingir meta de proteína. Eu tenho atendido várias gestantes com problema com os bebês com restrição de crescimento intrauterino, diabetes gestacional. Então, isso tudo também, a gente sabe que tem algumas condições que levam ao risco aumentado, né, como a questão da pré-eclâmpsia, pode aumentar o risco de restrição de crescimento, também a questão das deficiências nutricionais também pode colaborar para isso. Gestante bariátrica, pós-bariátrica também tem uma probabilidade maior, mas assim, o que eu vejo é corrigir essas deficiências, né, e a gente consegue reverter até mesmo um quadro que, por exemplo, levaria a um parto prematuro, por exemplo, por conta de uma restrição de crescimento. Uhum. Eu tive um caso, inclusive, recentemente, de uma gestante que ela chegou no começo da gestação, fazendo acompanhamento comigo, estava tudo certo a gestação dela, e ela tinha rastreio positivo para pré-eclâmpsia. Aí chegou ali na virança para o 3º trimestre, no comecinho ali já do início terminando o 3º trimestre, ali 32, 33 semanas, e ela entrou em restrição de crescimento, o bebê entrou em restrição de crescimento intrauterino por uma insuficiência placentária, que é também uma alteração que a pré-eclâmpsia pode levar a desenvolver, uhum. né? E o parto dela poderia acontecer a qualquer momento. Então, a gente trabalhava o quê? Com manutenção daquela saúde placentária para a gente conseguir estender ao máximo aquele parto. E a gente entrou com algumas estratégias, correção de percentual de proteína, principalmente, ali entrei com alguns nutrientes que ajudam na vasodilatação daqueles vasos placentários para ajudar na questão da oxigenação e chegar a esses nutrientes adequados para o bebê. Uhum. E a gente conseguiu levar até 39 semanas de gestação, bom. A bebê nasceu a termo, com peso excelente e sem intercorrência, não precisou de UTI neonatal. Então, como a nutrição pode intervir realmente de maneira muito positiva nesses casos, né? Assim como no diabetes gestacional também, porque ele acontece, e eu vejo acontecer muito, sabe, Michele? Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, mas o diabetes gestacional acontece só porque está comendo demais. Não, gente, tem mulheres magras, eutróficas, com ganho de peso adequado e estão desenvolvendo diabetes gestacional. Porque a gente sabe que tem uma alteração na questão hormonal ali a partir da 22ª semana de gestação, a gente tem, por exemplo, o aumento de um hormônio chamado lactogênio placentário, que ele faz com que a mulher mesmo fique num estado mais hiperglicêmico. Uhum. E aí, a mulher precisa, nesse momento, ajustar a dieta dela, cuidar com a ingesta de carboidrato. Não é cortar carboidrato, tá, gente? É usar carboidrato de uma forma mais complexa, integral, na forma de tubérculos, enfim, combinando com boas fontes de proteína, de gordura e de fibras. Né? O que a gente vê? As mulheres consumindo muito pão com manteiga, com geleia, queijo, presunto e aquela coisa. Aí chega massa e todo, né? A dieta muito assim, desequilibrada, uhum. né? E aí vem com aquele... e aí associado a isso, muito eu vejo, sabe, Michele? E estilo de vida, aí você vai analisar. A mulher tá num trabalho totalmente estressante, numa carga horária muito alta, e juntando isso com, às vezes a mulher já tem um estado mais estressado, cortisol lá em cima. E isso com certeza vai colaborar também para que haja esse estado de hiperglicemia, o próprio diagnóstico de diabetes gestacional. Então a gente vê que realmente por isso que os especialistas falam, né, diabetes gestacional, o tratamento é clínico, é dieta e atividade física. E é isso, gente, porque ajuda a controlar
todas essas questões que levam a essa alteração, né? Então, depois do intervalo, a gente volta falando mais com a Mônica e vai ficar toda essa entrevista no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, para você acompanhar. E aí a gente volta no próximo intervalo falando que ela tá falando ali das tentantes, das mamães, daquelas que já tiveram filho, mas também tem as crianças, né? Que vem tudo nessa batida aí depois do nascimento. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com a nutricionista especialista na área materno-infantil, Mônica Felisberto. Mônica, a gente falou bastante das tentantes, das mamães, da questão da gestação, mas tudo isso é levado para o pós-parto também, né? Tanto para a mãe quanto para a criança. A gente sabe que ali, até o máximo que puder, o mínimo 6 meses, leite materno, até aí vai. Mas o leite materno, hoje a gente vê que muitas mulheres abandonam, por questão de voltar ao trabalho, ou então porque é difícil para algumas, né? Realmente é mais custoso para ter aquele tempo, enfim, cada um na sua, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, só para orientar. Mas essa questão do leite fraco, do leite que não engorda, dessa suplementação da própria mulher, né, de darem medicações para produzir mais leite a todo custo, tudo isso também gera um desconforto para a criança ali nos primeiros meses, né? Então, assim, a gente sabe que o melhor alimento para o bebê é o leite materno. E eu costumo dizer, gente, não existe leite fraco, existe uma puérpera desnutrida, nutricionalmente falando, porque às vezes ela ganhou um peso adequado na gestação, tudo, mas nutricionalmente ela não está num estado realmente de potencial, né, dentro dessa programação metabólica que a gente tratou aqui anteriormente. Porque as pessoas têm que entender que tem só um adendo. Depois do parto, o corpo, do mesmo jeito que ele se transformou na hora que teve a concepção, ele transforma depois do parto. Sim, os órgãos voltando pro lugar, esse sangue circulando de menos que tinha de mais. Isso. Tudo isso mexe, né? Com certeza, né? A gente fala que até voltar ao estado realmente anterior, né? Esse puerpério, que o puerpério fala 40 dias após a gestação, né? Após o bebê nascer. A gente diz que não é só esses 40 dias, né? Dentro da área da psicologia mesmo, eles falam, dentro até das modificações da saúde mental da mulher, inclusive, que fica bem impactado, né? Pode perdurar até 3 anos depois, né, das alterações metabólicas, hormonais que aconteceram durante o período gestacional, né? Então, é uma modificação realmente muito grande. Então, eu tenho uma mãe que pariu um filho, que ela tem que se recuperar de um parto, né, perdeu sangue, mesmo que for normal ou cesariana, ela vai passar por um processo de recuperação e a adaptação também, principalmente na primeira jornada da maternidade, né? As mães de primeira viagem, eu acho que tem esse impacto maior, né? Você vai tá formando um vínculo com o seu bebê, né? E, ao mesmo tempo, tem as dificuldades da amamentação, que realmente é difícil no começo. Então, muitas desistem, porque realmente é difícil para alguns casos, né? Demora mais a descida do leite, então tem que ter mais paciência. E aí, eu acho que tem muita consideração também, Michele, a questão da rede de apoio, que a maioria hoje não tem. Sim. Então, tem que se virar. A mãe chega em casa com o bebê, e tem o bebê para cuidar, se recuperar de um pós-parto e toda a função ainda da casa para dar conta, enfim, né? E uma rede de apoio muito limitada, geralmente se limitando mais o marido ali que, né, pegam junto, assim. Me coloco... Os que pegam junto. Os que pegam junto, que podem ter disponibilidade para isso, né? Tem o trabalho também e aí não conseguem. Enfim, então isso causa um impacto realmente tanto físico, as noites mal dormidas, somado a tudo isso, a produção do leite, ela tem muito a ver com isso, né? De não somente estar bem nutrida nutricionalmente, mas psicologicamente bem. Então, a mãe que está mais cansada, não está conseguindo comer direito e está estressada também, ela vai ter dificuldade de amamentar o seu filho. Então, eu falo assim, né? Gente, tudo bem, cada um na sua realidade. Eu também eu sou mãe de 2 e fui uma mãe que tive que complementar. Amamentei até 6 meses os 2, mas tive que complementar com fórmula porque eu não tinha leite suficiente para que eles ficassem saciados, né? E tudo bem, gente, né? A gente tem também as alterações, por exemplo, os bebês que são APLVs, são alérgicos à proteína do leite, então tem os prematuros também, que geralmente é difícil manter ali a questão da amamentação. E tudo bem, gente, acho que a gente tem que acolher mesmo essa mãe, a realidade desses bebês também, né? E
procurar fazer assim, redução de danos, eu falo assim, redução de danos. Capriche na introdução alimentar, né? O que eu falo assim? Introdução alimentar, gente, só a partir dos 6 meses com os sinais de prontidão. Então, a criança tem que estar... Mas aí tu me pegou. Mônica, esses dias eu fiquei meio, assim, acelerada. Eu também sou mãe, né? 6 meses comecei ali, eu vou falar que foi a melhor fase para mim alimentar, porque era o que eu fazia pro meu filho, eu também aproveitava e almoçava. Então, foi a minha melhor fase nutricional, né? Que a gente capricha. Mas, assim, tem gente começando a introdução alimentar com 4 meses. Exatamente. Gente, eu me apavorei o outro dia. Eu falei, mas não é normal, o pediatra deixou, mas como, gente? Não é quando a criança tá com a cabeça. Eu falei, eu sou da moda antiga. É quando a criança começa a se sustentar a cabeça para não ter problema de afogamento. Não, mas eu me apavorei. É uma coisa que a gente, infelizmente, ainda vê muitos médicos indicando a introdução alimentar, até mesmo assim, nem às vezes a introdução alimentar em si do alimento. Né? Mas assim, o bebezinho tá constipado com o uso da fórmula. Bota uma aguinha de ameixa na fórmula. Sim. Gente, não pode. Com 3, às vezes 2 meses, 2, 3 meses, não pode. Né? Então, não sei o que para dormir. Então assim, chazinho, né, na mamadeira, não pode isso antes de 6 meses. Até depois de 6 meses a gente consegue introduzir alguns chás ali para o bebê, mas antes disso não. Então é importante, isso faz parte também dessa formação da microbiota desse bebê. Então, se eu inicio antes, eu vou estar machucando essa microbiota. Não está pronta para receber um alimento antes de 6 meses. Bebês prematuros, por exemplo, eles precisam ter a idade corrigida também. Porque nem sempre com 6, 7 meses eles vão conseguir fazer a introdução alimentar. E a introdução alimentar, eu falo assim, Michele, não precisa rolar estresse, porque as mães ficam estressadas, às vezes, meu bebê não quer comer, tá comendo muito pouquinho, só quer ficar no peito, mamar, ou tomar mamadeira, enfim. Gente, a introdução alimentar até 1 ano de idade, ela é complementar à amamentação, né? Tanto do peito quanto pela mamadeira, enfim. Então, às vezes, a criança realmente não vai começar comendo toda aquela refeição. Não vai comer um prato de arroz um prato todo, ou todas as refeições durante o dia, como... Né? Eu brinco que é a fase dos potinhos, que tu começa com um potinho, daqui a pouco tu já vai para outro, vai para outro. Quando eu dou uma carreirada de potinho até 1 ano dele, que eu tinha vários tamanhos, porque eu ia fazendo de acordo com o tamanho ali, a quantidade que ele comia. E tem as texturas, aos poucos a gente vai aumentando a textura. Então essa cobrança, eu vou fazer BLW, vou fazer com participativa, qual que é a melhor? Gente, aqui é melhor o bebê aceitar. A criança quiser. Qual que o bebê vai aceitar melhor? Então, não adianta eu dar um BLW, que ele só vai ficar amassando, brincando, não vai comer nada. Também não é legal. E é legal também deixar para ele explorar as texturas, enfim, as cores, os cheiros, os sabores. É importante ter esse contato. Mas a participativa também, né? Dá para esse bebê oferecer esse alimento também, para ele também estar experimentando já desde o começo. E também cuidado, gente. Outra coisa que eu vejo assim, aquela... rigidez, rigidez, assim, aquela regrinha de eu tenho que oferecer todos os alimentos alergênicos dos 6 ou 9 meses. Não, gente, calma. O intestino tá começando a acostumar lá. Às vezes desenvolve uma alergia depois, né? O que é essa comida? A digerir essa comida. Então, se é uma criança, por exemplo, que a mãe já teve certas condições na gestação e também no pós-parto, essa criança nasceu prematura, ela tem já uma probabilidade de ter um intestino mais imaturo, com mais problemas, enfim, para que eu vou de uma vez só já estar oferecendo todos esses alimentos no início da introdução alimentar? Não precisa, gente. A gente faz aos poucos, gradualmente, né? A gente fala o ovo, né? Que é um dos maiores, assim, os mitos, né? Que causa medo nas mães. Se eu não oferecer agora, será que ele vai ficar alérgico? Ou se eu oferecer, será que ele vai reagir? Então, assim, aos pouquinhos, a gente vai aos pouquinhos e vendo como essa criança vai se adaptando. Vezes eles não gostam de um e depois eles gostam, eles voltam, né? eles acabam... Voltam. Então, eu digo assim que a introdução alimentar, ela também começa durante a gestação. A gente sabe que, né, esse paladar desse bebê, ele já é formado lá com contato com a ingestão do líquido amniótico, porque o líquido amniótico, ele já tem sabores, né? E o que isso reflete muito o que a mãe come. Então, como foi a dieta da mãe também durante a gestação? Uma mãe, por exemplo, que teve muita náusea gravídica, que tinha dificuldade de comer muitas coisas variadas na gestação, ela pode ter uma dificuldade, ter um filho com maior dificuldade de ingerir certos grupos alimentares, né? Ou ter uma probabilidade maior a ser mais seletivo alimentar. Eu tenho uma experiência
própria pessoal disso, porque o meu primeiro filho, eu tive hiperêmese gravídica na primeira gestação, né? E ele teve uma alteração mais de questão de paladar, realmente, até hoje. Certos grupos alimentares, ele ainda tem um pouco de dificuldade, né? Então, a gente vai respeitando isso na criança também. Algumas texturas também, às vezes, é difícil. As crianças com transtornos de neurodesenvolvimento, o TEA, o TDAH, a própria síndrome de Down, né? Tem essa questão da alteração do paladar, e eles têm algumas texturas, é difícil para eles. Os cheiros, cores, eles têm preferência por cores. Então, tudo isso a gente consegue ajustar num plano individualizado e sempre com famílias, né? A Nutri Materno Infantil, ela trabalha muito com famílias, né? O que tem que comer todo mundo a mesma coisa, a gente né? tem que engajar muito o pai e a mãe. Não eu vou dizer, o sentar pai... com um refrigerante, uma pizza e querer que a criança coma só verdura. As crianças refletem os hábitos dos seus pais. Elas vão copiar o que os pais estão fazendo, né? Elas são umas esponjinhas, elas aprendem visualmente e pelo que elas vivem no dia a dia com a sua família. Então, eu digo assim, mesmo que a criança não vá comer, ela é chato para comer, né? Mas continue oferecendo, continue colocando à mesa aqueles alimentos que com o tempo ele vai começar a ter um interesse maior. É bem interessante essa fase da introdução alimentar da minha filha, por exemplo, que eu estou agora, né, com a minha caçula, e eu estou percebendo o meu filho, coisas que ele não tinha interesse, tendo interesse agora. Porque tá querendo fazer igual a irmã. Tá querendo ver. Então, são coisas assim que a gente consegue trabalhar e fazer o momento da refeição um momento tranquilo e não caótico e estressante. O que acontece? Às vezes o pai e a mãe estão estressados, esse menino não come e tenta forçar de alguma forma pior. Porque aí a criança pode ficar ainda, retroceder ainda mais e ficar realmente... não querer mais aquele alimento, ver aquele alimento na frente, né? Então, a gente fala que tem que ser tudo com muito respeito e com paciência, né? E também ajuda profissional, ajuda bastante, porque às vezes a mãe acha que a criança não está comendo, está com várias deficiências nutricionais, a gente vai fazer um exame e tá... Não, calma, mãe. Aqui e ali a gente corrige aqui, tá tudo certo, né? Então, eu acho que tudo realmente vai da individualidade de cada família, de cada criança e da situação realmente de que cada uma se encontra, né? Até como eu falei, de alterações realmente que a criança possa ter, né? Então, respeitando isso de forma muito individualizada. Aí dá tudo certo. Dá tudo certo. Ô, Mônica, antes da gente encerrar, que a gente já tá se encaminhando pro finalzinho, comer bem não é caro, né? Ou não precisa ser caro? Não precisa ser caro. Eu falei assim que, né, mas o que a Nutri prescreve, gente, assim, olha, as minhas dietas, elas são bem adequadas para a realidade de cada paciente, claro, a necessidade também, mas, gente, a nutrição tem muito mais a ver, realmente, de você, quando você vai no mercado, eu costumo postar isso, às vezes, até na minha rede social. Tá passando por aqui, o pessoal pode acompanhar depois. Passem mais tempo na seção de hortifruti. Quanto mais tempo você passar ali, vai determinar o nível da sua saúde, da questão do seu aporte nutricional, porque a gente precisa realmente dos macronutrientes, que são, né, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, mas a gente precisa dos micronutrientes tanto quanto, né, que são as vitaminas, os minerais, e isso que vai fornecer a saúde. Então, não é caro. Se você vai colocar na ponta do lápis na feira, claro, sempre tem uma coisa que está um pouquinho mais alto que a outra, mas a gente consegue substituir. Agora, procurem sempre as frutas, os legumes de época. Você vai querer comer uma melancia? Uma melancia em junho. Em junho, vai estar mais caro? Vai estar mais caro, gente. Então, assim, né, adapte o hortifruti, a realidade, e as frutas da época, enfim, os legumes que estão agora na época, enfim, agora vem o friozinho, então apostar nos caldos, nas sopas, às vezes assim, eu não consigo consumir muito legume, muito tubérculo. Gente, façam sopa, tem os caldinhos nutritivos que você pode fazer, né, em casa mesmo, eu sempre oriento para as minhas pacientes. Sopa de saquinho não, hein, pelo amor de Deus. Os temperinhos, assim, cheio de glutamato monossódico, gente, não, corante, né, você pode fazer em casa os seus caldinhos ali, compra o franguinho caipira, faz ali. A Mônica ensina no Instagram dela fazer os caldos. Então, assim, façam, congelem, que eu acho, assim, o que facilita hoje muito a questão de manter a questão da boa nutrição? É organização, sabe, Michele? Tirem um dia na semana e se organizem para fazer as preparações principais e congelar. Então, dá para fazer muita coisa, congelar os caldinhos, dá para congelar, temperar os feijões, preparações salgadinhos para o lanche das crianças na escola, né? Tem alguns salgadinhos que a gente pode fazer saudáveis e congelar, e aí só coloca na airfry e faz na hora de levar para a escola, só vai, aquece e leva, né? Enfim. Então, são pequenas mudanças que no final
trazem grandes benefícios, né? E o que a gente fala? A dieta não é uma questão de contar calorias, é qualidade alimentar, né? Então, a gente não vive mais lá na década de 50, 60, que surgiu aquela ideia da dieta da tabela dieta dos pontos, quantos pontos eu vou... Gente, não é isso. Então, não é o refri 0 lá, açúcar que vai fazer bem. Eu vou consumir um. Zero, não quero falar nome de marca aqui, mas aquele que vocês já sabem. Então, não é isso, sabe? Não é substituir, contar calorias, mas é qualidade alimentar, né? E o que o guia alimentar da nutrição fala, né? Da alimentação brasileira fala, realmente, descascar mais e desembalar menos. Consumir mais alimentos in natura e minimamente processados. Limitar o uso dos ultraprocessados, que são aqueles que já têm um tempo de prateleira maior de mercado. Então, os embutidos, enfim. Então, é isso que leva a qualidade de vida, é o que melhora a nossa saúde, é o que melhora tudo, né? Principalmente a questão da saúde da mulher, que vai impactar na fertilidade, na gestação, no pós-parto, na saúde das crianças, né? Então, eu falo assim, o básico, façam o básico bem feito e é isso aí que dá tudo certo depois no final. Então, tá certo. Mônica, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, foi bem legal mesmo. No teu Instagram eu sei que tem bastante informações de qualidade e é isso que a gente preza, né? Trazer pessoas que tragam informações de qualidade, consciência para as pessoas, porque receita tem um monte na internet. A dieta dos pontinhos da lua, do sol, do Egito, da moda, da moda, tem dieta para tudo, né? Então, assim, o importante não é emagrecer, o importante é ter qualidade, porque tem muita gente emagrecendo também. Sem qualidade de vida. Sem qualidade, indo parar em hospital sem saber por quê, com depressão sem saber por quê, quando vai ver uma falta de B12 muito grande, uma falta de ferro muito grande, porque não está tendo qualidade naquilo ali. Exatamente. Então, tem que ter consciência. E o nutricionista está aí para isso. Obrigada mais uma vez. Obrigada também, Michele. Prazer enorme estar aqui com você. Então, tá certo. Gente, esse programa fica todinho disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify. Procura lá, Sala de Entrevistas, que aí você acompanha áudio e vídeo por onde você quiser. Até o próximo Sala.